Passamos agora para o projeto de lei 089, de 2019, do Poder Executivo. Assegura aos candidatos negros 10% das vagas oferecidas em certames públicos para o provimento de cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da administração pública Venâncio Aires. O projeto está acompanhado pelos pareceres favoráveis do jurídico e das comissões. Vereadora relatora, vereadora Sandra Wagner, a senhora está com a palavra. Bom, presidente, como já foi colocado pelos colegas vereadores, esse projeto 89, ele está conosco já desde junho, né, para ser aprovado. A gente também participou de audiências públicas da ONG, a gente teve manifestação de várias pessoas da comunidade, de todos os segmentos, e todos os vereadores tiveram as manifestações. Mas eu quero fazer uma referência aqui ao projeto, que ele estabelece, então, ele assegura aos candidatos negros 10% das vagas oferecidas em certames públicos. E em 2014, o governo federal, ele aprovou a lei da reserva de vagas a negros em concursos da administração pública federal. E ainda em 2014, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul regulamentou o sistema de cotas raciais nos concursos públicos a nível estadual. Então, na realidade, nós vamos estar hoje aqui aprovando ou normatizando as regras que já são a nível estadual e federal para o município de Venâncio Aires. Nós vamos estar trazendo a lei federal, oficializando ela aqui para o município de Venâncio Aires. Eu vou votar favorável ao projeto e vou pedir para os meus colegas vereadores que também assim o façam. Muito obrigado, vereadora Sandra. 089 em discussão. Presidente. Pois não. Vereador Isaura. Obrigada, presidente. Somente haverá justiça em um país quando houver uma distribuição de renda adequada, quando houver diminuição de violência, se trabalharmos pela inclusão social. Isso é fato. Para haver essa inclusão social, devemos lutar para que todos tenham a mesma oportunidade. E é disso que estamos falando nessa noite. É disso que estamos trabalhando há 4 meses. É disso que a ONG estava falando. Oportunidade, oferecer oportunidade. Vocês têm ideia quantas mulheres morrem no Brasil diariamente? E quantas dessas são negras? Vocês sabiam que a maior parte da população brasileira é negra? E onde eles estão? Hoje estão aqui, excepcionalmente aqui. Mas onde eles estão? Onde estão os médicos, os enfermeiros, onde estão os donos de terra, onde estão os empresários que a Lu bem falou? Onde está esse povo? Considero urgente e necessária a adoção das políticas de ação afirmativa de cotas para negro. Não dá mais para não fazer isso. É inegável que a cor da pele continua condicionando o acesso aos bens econômicos e culturais em igual oportunidade. Você pode ser muito pobre, mas se você for negro, você vai ser mais pobre ainda. Porque primeiro vão olhar a sua cor, para depois olhar a sua conta bancária. É assim a sociedade. Ainda que respeite qualquer colega que pense diferente. E respeito. Ou qualquer pessoa que me ouve agora em Venâncio Aires que pense diferente. Mas a gente precisa admitir que o racismo, ele é institucional, ele está. A cor da pele de um cidadão determina para a sociedade hipócrita quem ele é. É através da cor da pele. É uma coisa interessante isso. A própria Organização Mundial da Saúde instituiu de 2015 a 2024 uma década internacional de afrodescendente. Por que isso? A ONU não é só o Brasil, a ONU é do mundo que estamos falando. Porque o racismo existe no mundo todo. O Brasil, o Rio Grande do Sul é considerado o estado mais racista que existe. Mais racista. E Venâncio Aires, gente, está entre as 20 cidades mais racistas, presidente, do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a realidade. Esses dados são oficiais. Em cima disso, que eu peço aos vereadores que aprovem esse projeto. E como foi bem dito, vou usar o que a Lu falou, se não surtir nenhum efeito positivo, a gente tira essa lei, como se faz todos os dias.
com leis que não são efetivas. Podemos, mas temos que dar uma chance. Precisamos. E que fique bem claro que toda pessoa vai passar por uma seleção pública, vai passar por um certame, onde vai ter que ter conhecimento para passar. E mais, depois que passar, ainda que passar e vai passar, ele ainda vai ter que enfrentar o olhar das pessoas. Porque é assim. Porque o negro é assim. O negro é resistente. E é por isso que vocês, a sua grande maioria, mulheres negras, estão nos acompanhando nessa caminhada. Porque as mulheres, sobretudo negras, são guerreiras, são mulheres que sabem o valor que têm. Estão aqui representando as suas famílias, estão representando seus filhos, estão representando a sociedade negra. Mulheres negras e não negras que acreditam na causa de vocês, na nossa causa. Então, por isso, meu voto é favorável. Não tenho nenhuma dúvida, vou votar favorável. Obrigada. Muito obrigado, Isaura. Vamos ouvir a vereadora Diana, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Bem, as discussões já ocorreram. Nós sabemos que a reserva de vagas é uma política pública que ocorre na Europa, ocorre nos Estados Unidos, é um país que é um símbolo máximo do neoliberalismo e da ideologia de direita. Nós sabemos que aqui no Brasil essas políticas públicas foram implantadas pelo governo do PSDB. Quando a ONG Euforia protocolou o pedido, não propôs nenhuma novidade. O que se defende é apenas inserir o município em um avanço histórico e mundial. Nem sempre a maioria das pessoas tem tempo para estudar e compreender a dimensão desses movimentos. Cabe a nós, autoridades, a responsabilidade de legislar em nome do desenvolvimento coletivo. Cabe a nós o dever de ir além da nossa experiência individual e dos achismos que porventura circulam por aí. Devemos respeitar a laicidade do Estado, mas eu peço licença para lembrar que os vereadores dessa casa aprovaram por unanimidade um projeto de construção do monumento à Bíblia que vai custar mais de 40 mil reais aos cofres públicos. Não deram ouvidos às críticas fortes, não ficaram com medo de perder votos. Nesta Bíblia que pretendem homenagear, existe uma passagem em 2 Samuel sobre uma medida de reparação que o rei Davi promove em favor dos gibeonitas. Quem leu a Bíblia sabe do que eu estou falando. Sim, todos somos iguais perante Deus, mas é bíblico o exemplo de reparar injustiças que ocorreram no passado por obra de outros governantes. Quero citar por fim aqui o livro escrito pela Viviane Westenfelder, Venâncio Airense, doutor em educação. Para alguns, defender a leitura e defender os estudos significa pedantismo, significa arrogância. Mas para mim é uma demonstração de humildade. Significa que eu entendo as minhas limitações, eu reconheço que preciso aprender e preciso aprender muito. Quando li essa pesquisa da Viviane, comecei a entender melhor as consequências do racismo e a necessidade de reparar as injustiças. Precisamos conhecer a nossa história e defender políticas de reparação. E a prova maior de competência dos negros e das negras dessa cidade é que estudam e conhecem a história, conhecem as leis do nosso país. A prova de competência da população negra é que está aqui travando uma luta justa. E digo mais, em resposta à provocação que foi feita antes, sim, nós queremos igualdade, nós negros queremos nos unir, mas também na prefeitura, nos cargos mais bem remunerados, em cargos de alto escalão. Nós queremos muito a igualdade, nós queremos muito estar juntos com vocês, mas nós queremos também em outros patamares. Muito obrigada, o meu voto é favorável. Muito obrigado, Diana. Mais algum vereador? Vereadora Ana? Bom, boa noite novamente a todos. Agora fazendo uma referência às pessoas que nos prestigiam essa noite aqui, principalmente a ONG Euforia, que na verdade é autora desse projeto,
que, como já as minhas colegas que me precederam já abordaram, não é uma novidade. Na verdade, nós estamos aqui hoje fazendo essa discussão para regulamentar uma questão que já existe em níveis federal e estadual. Eu, como assistente social, nem poderia manifestar o meu voto contrário, porque a minha profissão perpassa por essas questões de estar ao lado das minorias. E não das minorias em números, mas porque a gente sabe que os negros hoje são mais de 50% da população brasileira. Eu me refiro às minorias que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde, às políticas públicas, ao emprego, de uma forma igualitária. E é aí que nós temos o grande mérito desta discussão e desse projeto. Venâncio precisa fazer essa discussão, muito mais além de que se ele for ou não aprovado hoje, que eu acredito que será aprovado. Mas é preciso que a gente tenha responsabilidade naquilo que a gente fala aqui e naquilo que a gente coloca, que a gente propaga para a nossa população. E no compromisso que assumimos quando a gente assume um cargo público, de não votar e não defender o indivíduo, e sim os coletivos. E o que nós podemos fazer, nós, vereadores, a gente se pergunta todos os dias, para melhorar a vida das pessoas. A política é para isso. É para a gente tentar melhorar a vida das pessoas, através das nossas ações. Bom, então, a gente entende que esse é um tema polêmico, porque existe a questão do senso comum. Eu tentava explicar isso. O que é senso comum? O senso comum é aquilo que a gente reproduz no nosso dia a dia sem crítica, sem fazer a crítica daquilo que eu estou manifestando, daquela opinião que eu estou colocando. Então é preciso que a gente tenha claro que a política de cotas é uma política que é chamada de uma ação afirmativa. Ela não vai ser eterna. Ela vai ser enquanto existirem essas desigualdades. Porque é preciso tratar o diferente de forma diferente. Vocês compreendem isso? Então, para mim, isso é tão claro que eu gostaria que isso fosse claro para todo mundo, mas a gente sabe que não é. Então, o que a gente pode fazer é reafirmar aqui o nosso compromisso com essas minorias, o compromisso do PDT, que no seu 4º compromisso programático, que o PDT tem compromissos programáticos. O 4º compromisso dele diz o seguinte: o 4º compromisso programático do PDT é com a causa das populações negras como parte fundamental na luta pela democracia, pela justiça social e a verdadeira unidade nacional. Esse compromisso nós só concretizaremos no combate à discriminação social e à discriminação racial em todos os campos, em especial no da educação, no da cultura, nas relações sociais e nas relações de trabalho. Por isso, meu voto é favorável e eu peço que os meus colegas reflitam e votem conosco nesse projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Vamos votar, então. Presidente. Dorcídio, por favor. Muito obrigado. Novamente, já cumprimentei a todos. Peço agora, em relação ao projeto, que nós façamos ele e assim o votamos nesta noite. Digo as mesmas palavras que a vereadora Isaura falou: respeito a posição de cada um, respeito a posição tanto dos meus pares quanto da comunidade que está aqui representada por um e por outro, mas temos que fazer e defender de acordo com aquilo que nos convém, porque fomos, assim como senadores, assim como
deputados federais e estaduais, somos vereadores e estamos aqui sim para que as matérias sejam aprovadas, discutidas, sejam elas emendadas e sejam elas aprovadas, para um bem do coletivo e para um bem das pessoas que precisam e necessitam e estão lá fora esperando para isso. Por isso eu cito e digo, presidente, que a lei número 12.990 de junho de 2014, ela já prevê isso, que é uma lei federal. Através do decreto estadual 52.223, de 30 de dezembro de 2014, do mesmo ano, também o Estado regulamenta as cotas raciais no Estado. Como eu havia falado antes, através da lei número 4.627, de 16 de janeiro de 2018, esta lei é aprovada e regulamentada as cotas aqui na cidade de Veracruz. E agora, em 2019, 24 de abril, a lei número 8.181, de 24 de abril de 2019, ela é aprovada e regulamentada aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, a nossa cidade vizinha. Uma cidade esta que está lá, que é uma cidade germânica, que é uma cidade a qual está fazendo uma festa, a qual todos sabem que é uma festa de origem alemã, mas que não deixou e não fugiu aos seus pares de aprovar e regulamentar uma lei que já vem de uma esfera federal. E nós, aqui na cidade de Venâncio Aires, não podemos fazê-lo diferente. Por isso defendemos o projeto, de antemão digo que respeito a posição de cada um, mas temos sim o compromisso, né, internacional, que com o Brasil, da Organização Nacional das Nações Unidas, com uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, de 1969, que o combate ao racismo e a adoção de políticas afirmativas, que foram os marcos da terceira Conferência Mundial contra o Racismo e a Discriminação Racial, a xenofobia e as formas conexas da intolerância, realizada em Durban, na África do Sul, em 2001. Na ocasião, o Brasil e os demais países firmaram um compromisso para concentrar ações no plano de ação de Durban, para lutar efetivamente contra o racismo, a discriminação e a intolerância. Após a participação do Brasil nessa conferência, o Estado brasileiro tem reiterado o compromisso no combate ao racismo. A primeira ação após Durban foi a instituição de um programa de ações afirmativas a partir da publicação do decreto número 4.228, de 13 de maio de 2002, na qual estruturou uma proposta de ações para a reserva de vagas para servidores autodeclarados negros, e nesse sentido o projeto está alinhado ao conjunto de marcos legais e normativos que tem sido implementado nesse sentido. Por isso eu falo das mesmas palavras da vereadora Ana, e hoje faço parte, presidente, peço desculpa pelo pouquinho mais, já estou encerrando. Por isso eu falo das mesmas palavras da vereadora Ana, que ingressa no partido, na qual o PDT, que luta e luta muito, e dentro do seu compromisso com a política, tanto das minorias quanto da raça negra, para que nós possamos, de uma forma ou de outra, reparar ou fazer algo que possa ter como um espelho outros negros lá, para que outros possam se espelhar para chegar até lá. A exemplo disso, nós temos em toda a história da Câmara de Vereadores, o vereador Nestor de Azeredo, que está aqui, e a partir dele estou eu aqui. E eu queria muito que outros também tivessem. Por isso eu faço justo a esse partido que fez, né, e elegeu o primeiro senador negro e elegeu o primeiro governador negro também. Então eu faço essa referência, e também dito que o nosso partido teve um dos primeiros negros ingressando no partido, que foi o nosso grande amigo Leo Lopes. Por isso a justa é clara, a luta é muito justa, presidente. E para encerrar, eu digo que nós façamos isso para fazer justiça, que começou não tanto tempo atrás assim, mas apenas 64 anos atrás, onde teve nos Estados Unidos, né, através de um movimento de uma mulher, Rosa Parks, que se negou a se levantar de um assento de um ônibus para um branco sentar. Ela foi retirada à força do ônibus e foi presa. Por quê?
a partir daí surgiu o boicote, que a maioria dos negros é que ocupavam os ônibus nos Estados Unidos. Ônibus andavam vazios, eles caminhavam quilômetros num sol escaldante, mas pensando numa causa justa, numa causa maior, para que eles pudessem tirar a segregação de dentro dos ônibus. Tivemos essa segregação aqui no nosso país e aqui em Venâncio Aires, onde muitos clubes do nosso município, até não muito tempo, não davam entrada e não tinham permissão dos negros entrarem nesses clubes. Por quê? Por causa das pessoas? Não, por causa da segregação que era muito enraizada dentro desse institucionalizado. Então eu digo, presidente, que foram vários avanços, e esses avanços, nós não estamos aqui, né, e defendo e respeito a posição do outro movimento, mas não estamos aqui pedindo esmola, e não estamos aqui através de pedindo de cotas para tirar o lugar de ninguém. Estamos fazendo políticas afirmativas para que sejam usadas, ocupadas, e assim nós possamos ter uma população negra, branca, parda, ocupando os mesmos espaços e nas mesmas classes. E é por isso que esse projeto veio para essa casa, e eu peço o voto favorável dos meus colegas, para que nós possamos aprová-lo, e a partir daí, como disse a vereadora Isaura e a vereadora, dar uma chance para que nós possamos ter uma igualdade em todos os sentidos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cid. Projeto 089 continua em discussão e a palavra está com o Thiago Quintana. Bom, boa noite a todos. Em relação a esse projeto, eu queria dizer aqui inicialmente que foi o projeto, ou está sendo, foi porque se encerra hoje o debate e acontece a votação, o projeto mais difícil de eu firmar uma convicção sobre qualquer assunto na minha vida, porque ele não envolve números, não envolve orçamento, ele envolve meus sentimentos, envolve o sentimento das outras pessoas. E se é difícil dar opinião sobre esse assunto, é tão ruim votar ele. Mas a gente foi encarregado disso e é isso que a gente está fazendo aqui de forma democrática. E eu fiz uma coisa que eu já fiz até agora na Câmara, que é escrever o meu voto, para que eu consiga passar todos os raciocínios e as convicções que eu formei em relação a esse projeto. Então, vou iniciar a leitura dele e fazer algumas considerações. Não estou votando o projeto para desagradar ou agradar alguém. Voto com minha convicção. Como é minha convicção subjetiva e não sou o dono da razão, admito que posso estar enganado. Sei que meu voto vai deixar algumas pessoas felizes e outras tristes. Adentrando ao projeto, digo que é preciso primeiro que cada representante do povo de Venâncio Aires entenda exatamente o que está sendo votado e analise o mérito do projeto. O mérito é o assunto que ele trata. Qual o objetivo dele? E nesse projeto é preciso um exercício complexo para primeiro conseguir achar o mérito e depois interpretar e julgar. Só assim é possível dizer se é contra ou é a favor do que está sendo votado. Começo a análise do mérito dizendo que o que não está sendo votado aqui é se existe ou não o racismo, se existe ou não a segregação das pessoas que não são de origem branca em nosso país, e se os negros têm menos oportunidades. Isso é evidente, a história ao longo do tempo escancara essa triste realidade que acontece também em nosso município. Lembrando que o projeto é de âmbito municipal. Faço essa diferenciação, pois quando debatemos esse projeto, esse assunto das cotas na sociedade, quem defende sempre diz que o racismo existe, logo relacionando que as cotas nos concursos seriam uma solução para o racismo e a discriminação. Essa é a proposta que precisamos achar nessa votação. Se as cotas nos concursos públicos do município contribuem à erradicação da discriminação e do racismo. Ter posicionamento contrário à política de cotas em concursos não é negar a realidade social que vivemos. É entender que essa maneira de combater a discriminação e o racismo não é eficiente e pode ter efeito contrário do que se espera. Precisamos avaliar o que pode dar certo nessa política, mas também precisamos avaliar o que pode dar errado. Em interpretação ao princípio da igualdade previsto em nossa Constituição, é pacífico a ideia de que temos que tratar de forma igual os desiguais, ou seja, grupo de pessoas que se encontram em posições diferentes na sociedade. Penso que se utilizarmos esse princípio para justificar a política de cotas
numa análise fria, estamos retrocedendo, pois estamos dizendo que a população que não é de origem branca deve ser tratada de forma diferente. Ressalto que esse tratamento diferente serve tanto para o bem quanto para o mal. Se aplicarmos essa interpretação aos deficientes físicos, fica mais lógico, porque sim, o grupo é diferente e precisa ser tratado de forma diferente pela sua dificuldade. Se buscamos abolir a discriminação e o racismo, o primeiro ponto que precisamos trabalhar é que a cor da pele ou a etnia das pessoas não deve ser fator para qualquer diferenciação, nem para receber um benefício, nem para ser excluído de uma política pública. A cor da pele não deve servir de motivo para nada. Na verdade, serve sim para dizer que uma das coisas que nos torna mais humanos e que os humanos têm uma das principais características, as diferenças de ser e de pensar. Sei que é clichê, mas que graça teria se todos fôssemos exatamente iguais. As diferenças existem e precisam ser respeitadas e trabalhadas para que deixem de ser fator de segregação. Isso vai acontecer na base, e eu quero ressaltar esse ponto aqui. No ponto de partida, nenhum ser humano tem o racismo e a discriminação entranhada em seu DNA. Isso é criado ao longo da vida e com o convívio das pessoas próximas. Se isso não é físico, ele pode ser mudado. Quando me refiro à base, me refiro ao momento de formação de nosso caráter, da nossa personalidade. É lá que o pensamento igualitário precisa ser trabalhado. Por isso digo que não sou contra cotas em universidades, pois a universidade ainda é ponto de partida. Concurso é ponto de chegada, que é o que a gente está debatendo aqui. Mais do que cota em universidade, na minha opinião, o que deveria existir é uma cota inversa. Ricos deveriam ter um percentual garantido e não negros ou pobres. Se formos observar as universidades públicas no Brasil, grande parte dos estudantes são de origem ricas. E aqui eu faço esse destaque em relação ao que o representante do movimento de direita comentou em relação a cotas em universidades. Eu acho que lá sim tem que existir. Esse percentual, quando eu me referi aqui ao percentual dos ricos na universidade, deveria ser pequeno, ainda de se pensar que se eles não deveriam pagar, pois muitos ricos estudam em universidades públicas porque são as mais renomadas, então nada mais justo que pagarem de alguma forma. Cito ainda que essa política pública pode estimular ainda mais o ódio e o ressentimento. Onde houver ódio e ressentimento, as pessoas se fecham às suas razões e nenhuma transformação na maneira de pensar vai acontecer. Volto a me referir à lógica que o concurso é ponto de chegada, para dizer que nossa sociedade valoriza e respeita muito mais o caminho trilhado por cada um do que o ponto e a posição que cada um está. Sendo assim, uma pessoa que entra no cargo público através da cota pode tender a ser menos respeitada, pois a primeira coisa que vai ser questionada é a sua trajetória para ter chegado a tal posto. Deste ponto de vista, fica prejudicado uma das justificativas do projeto, que é facilitar aos negros o acesso a espaços de destaque na sociedade. Penso que mais do que serem colocados, eles precisam ser respeitados, e esse respeito também pode não vir com a política de cotas. Cotas soam como ar de inferioridade, por isso voto contra o projeto, porque tenho a convicção que as diferenças existentes entre as pessoas não podem ofuscar a capacidade de cada um alcançar os mesmos objetivos e os mesmos postos na sociedade. De outra forma, as cotas raciais podem criar um terrível preconceito ao admitir discriminação racial para atingir objetivos políticos, gerando nas pessoas a sensação de que não serão julgadas pelo que são ou fazem, mas pela cor da sua pele. Aqui também faço um parênteses para destacar que uma lei ela não é suficiente para alcançar um objetivo na sociedade. A gente tem uma lei que nos proíbe de matar, e pessoas matam. Então fica esse destaque. Por fim, quero me dirigir aqui especialmente aos racistas, aqueles que têm entranhado em seu caráter a ideia de que a cor da pele é motivo para discriminar um ser humano. Não comemorem o meu voto, contrário às cotas em concurso. Meu voto não representa vocês. Eu não represento vocês. Vocês são a escória, são doentes, são os vetores que põem em risco o convívio harmônico que tanto buscamos para a nossa sociedade. Mas aqueles que, como eu, entendem que o caminho da igualdade está na geração de novas pessoas evoluídas com empatia, esses sim podem se orgulhar do meu voto, pois não fui hipócrita, aliás,
de hipocrisia seria se esse projeto fosse aprovado por unanimidade nessa casa, pois o assunto também não é unanimidade na sociedade. Por fim, em relação ao conteúdo programático do PDT, eu destaco e reconheço que existe sim a previsão da igualdade racial, da busca por essas políticas, e volto a refletir e dizer que acho que isso acontece na universidade ou na escola, né? A gente fala aqui de Costa na universidade, é lá o ponto de partida e é lá que se formam as pessoas, por isso eu entendo que não estou votando contra o que meu partido prevê. E digo mais, essa questão aqui é um voto subjetivo de cada vereador, não é de direita, não é de PSDB, não é de esquerda. O importante é que cada um tenha a sua convicção e exponha as suas razões de forma bem clara para que a sociedade venâncio entenda. Minha manifestação era essa. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Vamos ouvir o vereador Nelsoir, por favor. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. É bom haver essas discussões e já rebatendo a vereadora Ana, que falou que semana passada eu fico em cima do muro. Eu procuro discutir, eu fui atrás de informação, eu fui atrás de pessoas que conhecem, vocês, o pessoal do Alforria, inclusive me viu em palestras buscando a informação, e a gente procura entender e escutar as pessoas. E eu escutei de membros do Grupo Alforria, de membros da Sociedade do Nego, que são negros e são contra. Então, buscar escutar as pessoas que estão na nossa volta é importante. Não é questão de achar que as pessoas negras, eu acho que esse projeto é achar que as pessoas negras são diferentes, e eu não enxergo assim. Eu gostaria que todos não enxergassem assim, mas eu sei que existe o racismo, eu sei que existe, mas da minha parte eu acredito que não tenha. Eu posso estar errado, posso daqui a pouco de uma atitude para você ser considerado racismo, e as coisas, a gente precisa, acho que, cortar esse cordão umbilical e começar a se tratar igual. A gente fica sempre fazendo políticas diferentes de um para o outro, a gente não vai cortar isso. E as nossas crianças, meu filho vai crescer vendo isso. O meu colega entrou por cota. A gente, ali na frente, daqui a 30 anos, a gente vai estar discutindo se um dia a gente não pegar a tesoura e cortar esse cordão umbilical e a gente tentar transformar tanto as crianças, os adultos. Eu conheço pessoas que são racistas. Conheço negros até que são racistas. E não só da raça negra, mas também daquele alemão que chegava na escola, alemão batata. Então vamos mudar na gente, em quem está na nossa volta, vamos tentar a gente ser igual. Eu acho que tem que partir da gente, a gente ter uma mudança geral e parar de fazer política para o amarelo, para o verde, para o preto, para o branco, fazer política para as pessoas. Nós somos todos humanos, somos seres humanos, somos pessoas. Mas respeito a opinião contrária e busquei a informação. Eu juro que eu estudei muito para falar o que eu estou falando, que eu fui atrás. Posso não ter, na concepção de vocês, não ter achado o ponto que vocês acharam, mas também quero receber outras informações depois também, mas o meu voto ele vai ser contrário por causa disso. Eu acho que a gente tem que melhorar na assistência básica, na educação básica, e a solução da discriminação racial, para mim, está dentro de casa e está na educação. Tá bom? Seria isso, presidente. Muito obrigado, vereador Nelsoir. Vamos ouvir a vereadora Helena da Rosa, por favor. Obrigada, presidente. Bem, depois do que o Tiago falou, acho que o Tiago debateu muito bem o assunto, ele foi muito feliz nas suas colocações. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu tenho o maior carinho por todos vocês. E, infelizmente, o assunto virou para o lado racista. E não é isso. Gente, eu vou começar dizendo que, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, todos nós somos iguais perante a lei. O que nós estamos fazendo é dividindo. Nós estamos excluindo, nós estamos fazendo uma discriminação. Isso é preconceito. E eu, como disse o Nelsoir, eu estudei muito isso. Desde que o projeto está na Câmara, eu comecei a fazer pesquisa em todos os lugares.
E também, Nussuir, como tu falaste, que da gente morena, da gente negra ou parda, também é contra o projeto de cotas. Daí eu vi na tribuna e ouvi também o colega Cid dizer que vereador foi só o Nestor e ele. Mas não tem cotas para vereador, todo mundo pode se candidatar, gente. Todo mundo pode ser candidato a prefeito, a governador, a presidente. Não é a cor que vai dizer se ele vai se eleger ou não. Se na próxima eleição tiver 10 negros, 10 pardos, 10 brancos, que bom. A cor não mede a capacidade das pessoas. E é isso que nós estamos fazendo, isso é muito triste. Isso sim, esse projeto de cotas é doloroso. Porque também ouvi a vereadora Isaura dizer que não está tirando o lugar de ninguém, porque primeiro tem que passar no concurso, a gente sabe disso. A gente sabe disso, mas está tirando o lugar sim. Porque se os 4 passou, mas eu tenho que chamar um, o branco está lá na frente, o pardo está lá na frente, o amarelo está lá, eu tenho que chamar, estou tirando o lugar do outro sim. O concurso tem que ser por ordem de classificação. Se vocês passarem num concurso e o governador, o prefeito, o presidente chamar, vocês estão no 5º lugar, chamar o branco que está em 10º lugar, vocês não vão entrar na justiça? Gente, nós temos que ser coerentes. Nós não podemos dividir o país, nós não podemos dividir as pessoas. Está sendo muito incoerente e eu penso que as pessoas não podem ter privilégios por ser brancas, por serem pardas ou por serem negras. Não pode ter, nós temos que acabar com isso. Porque tanto o branco, o pardo ou o negro estudou igual. Eles estudaram, eles tiveram o mesmo tempo, o mesmo esforço para ir lá fazer a prova. Então a prova não é visual. A prova do concurso não é visual. Vai ser lá no mérito, no conhecimento dele, se ele passou ou não. Não é por ele ser negro ou pardo que ele tem que tomar a frente. Isso é racismo. Eu não sou racista, de jeito nenhum. Eu não sou. E olha, e tenho também a mesma repugnância que nem o colega Tiago disse, para as pessoas que são. E o meu voto aqui, sendo contrário a esse projeto, de forma alguma eu também estou dando ouvido aos racistas. De jeito nenhum. Eu acho que as pessoas têm que ir pela sua capacidade, têm que conseguir as coisas. Nós temos sim que ter mais gente negras em todo o ambiente, mas as pessoas têm que se candidatar para isso. As pessoas têm que buscar seu espaço para isso. Então, eu acredito que votando a favor, estamos fazendo discriminação e duvidando da capacidade do negro e do pardo. E nós queremos que todos sejam iguais perante a lei. Obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Helena. Vamos ouvir o vereador Ezequiel Estal, do PTB, por favor. Obrigado, presidente. Quero aqui manifestar a minha opinião a respeito do presente projeto, na mesma linha do que alguns colegas falaram anteriormente. Com toda certeza é o projeto mais difícil para mim tomar uma posição até o momento, nesses quase 3 anos de poder legislativo. O tema, com toda certeza, ele divide opiniões na sociedade e nós, representantes do povo, representantes da população, evidentemente que em muitos pontos também dividimos as opiniões e imaginar que essa Câmara iria votar de forma unânime por sim ou por não seria muita ingenuidade. Eu vejo algumas questões pontuais que eu quero destacar aqui, onde eu posso relatar que o concurso público ele exige um determinado grau de instrução, ou seja, o cargo é para procurador jurídico, vai exigir nível superior em direito. O cargo é para médico, vai exigir nível superior em medicina. Se todos os candidatos que estão concorrendo a esse cargo têm a mesma formação, onde está a desigualdade entre eles? Tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade. Isso sim a gente estabelece no direito. E essa desigualdade eu não consigo verificar quando todos os concorrentes ao certame têm o mesmo grau de instrução. E aí eu posso dar o meu exemplo para vocês.
estudei em escola pública a vida inteira, paguei a minha faculdade de Direito plantando fumo com muito orgulho, e o dia de maior decepção da minha vida foi quando eu fui numa formatura de Direito na URGS. Foi lá, vereador Tiago, que eu vi pela primeira vez um Hyundai Veloster, de um dos alunos que se formava. Dos 50 alunos que receberam o diploma, mais de 40, com toda certeza, receberam o diploma das mãos do pai ou da mãe. E aí ali eles chamavam o excelentíssimo senhor desembargador, o excelentíssimo senhor delegado da Polícia Federal. Ali sim precisa cota, porque nas universidades federais são pagos os professores e a instituição com o dinheiro do povo, e ali só estuda quem tem condições. E estabelecer cota no concurso público, na minha opinião, não garante que a pessoa que vai, não vou dizer ser beneficiada, mas a pessoa que vai ocupar essa vaga da cota não necessariamente venha a ser uma pessoa necessitada ou que não tenha condições. Nós não estamos garantindo aqui que nós estaremos tirando um branco com muitas oportunidades para colocar um negro que não teve condições de estudar ou não teve as mesmas oportunidades. Então, a cota não garante que o negro, e a parte mais frágil, é que vai ocupar essa posição, né? Tem outras coisas que eu gostaria de comentar aqui, mas em especial que essas cotas têm dividido muito as opiniões, e no meu ponto de vista isso acaba gerando um preconceito ainda maior, e a gente vê isso nos bastidores, nas pessoas que vêm conversar conosco. Por vários momentos eu cheguei a pensar e repensar a votação desse projeto, mas o Cid falou aqui, e antes eu estava dando uma olhada no cartaz que tem ali atrás e falava de Martin Luther King. Um dos grandes estopins da revolução do movimento negro nos Estados Unidos foi quando uma senhora, se não me falha o nome, Rosa, se eu não me engano, uma trabalhadora doméstica que viajava em um ônibus, foi convocada a dar lugar para um branco, porque dentro desse ônibus existiam cotas, digamos assim, e os negros só poderiam ocupar se tivesse locais vagos. Essa passagem é contada em um livro chamado O Poder dos Quietos. Me lembrei agora há pouco desse livro que eu li há um tempo atrás, e ali ele relatou essa história, e foi a partir dali que começou esse grande movimento, porque essa pessoa negra teve que dar lugar para um branco sentar no ônibus. E será que com a votação do projeto de cotas nesse ônibus chamado concurso público, nós não estamos fazendo com que um branco levante para dar lugar para o negro? Será que nós não estamos pagando com a mesma moeda? Então são questões, são indagações que a gente acaba se inquietando e não tendo respostas momentâneas, mas na minha opinião, diante do fato de que eu entendo que as cotas acabam mais dividindo do que unindo, e não vai de forma alguma acabar com o preconceito, até porque no concurso público quem contrata não contrata olhando a pessoa. A gente sabe que na iniciativa privada o empresário vai escolher, ele vai avaliar e ele vai interpretar da melhor maneira que convém a ele, mas no concurso público a pessoa que contrata, a pessoa da administração pública que faz o certame, nem é ela própria que faz, ela contrata um terceiro, uma empresa terceirizada para fazer o concurso público, e o candidato, até o momento de ser chamado, ele nada mais é do que um número de inscrição e uma nota, pouco importando a sua cor, a sua descendência e se tem ou não mais condições do que o outro, né? E eu posso lembrar vocês de que se nós começarmos a dividir a população em grupos, quem sabe essas populações que vieram de outras regiões, os alemães que ocupam a região serrana aqui, que foram prometido a eles terras férteis e solo limpo, bom, e foram largados no meio do mato para desbravar e começar uma vida difícil aqui no Brasil. Será que os índios ali na frente também não vão querer mais uma cota nos concursos do município? Será que a gente não começa a dividir cada vez mais a nossa população? Então, diante dessas indagações, eu vejo que não tem como, nesse momento, a gente aprovar essa lei de cotas para o nosso município. O meu voto é contrário. Acredito que muitas pessoas não vão gostar da minha opinião. Independentemente do voto, a gente vai acabar sendo criticado, mas eu tenho que votar com a minha convicção, com aquilo que vai me deixar tranquilo. Muito obrigado, vereador Ezequiel. Vamos ouvir o vereador Ciro, por favor. Boa noite a todos. É um tema polêmico, e no primeiro momento que a vereadora Isaura propôs, eu disse para ela: vereadora, eu tenho um caso na família. E comecei
a conversar com negros em Venâncio Aires. Em uma roda de amigos, um negro amigo meu, concursado do Estado, perguntei para ele se ele entrou por cota. Ele disse: capaz, cara, entrei na raça. E os outros começaram a debochar dele. Ele disse: negão, tu é cotista. Olhem só a brincadeira que os colegas fizeram com ele. Tu é cotista. Ele disse: não, senhor, não sou cotista. Ele defendeu que ele não precisa de cota. E os demais com quem falei também, que são servidores da iniciativa privada, funcionários, demais pessoas negras, não concordam com cotas. Bom, levei adiante, conversei com a minha cunhada. Ela quer vir morar em Venâncio. Ela é meu irmão é servidor público do Estado. Ela é servidora de Porto Alegre, era servidora de Esteio, Canoas. Ela tinha matrícula em 2 municípios, ela é muito boa em concurso. E a minha cunhada, não deixei que ela viesse para Venâncio, porque numa prova de título, ela ficou em 2º lugar para a professora. Eu disse: tu não vai agora, porque vão dizer que foi política. Deixa abrir concurso que tu vai. Ela disse: tá bom. Ela ficou em 2º lugar. Suzy Pérez Fernandes. E eu disse para ela: e esse concurso de Porto Alegre, como é que vai ser? Ela disse assim: olha, o teu irmão mandou eu fazer na cota. Eu disse: mas tu vai fazer? Ela disse: eu vou, ele está falando, e pelo que eu vejo vai ser fácil. Passou para Porto Alegre. Ela disse: passei com os pés nas costas. Uma pena, teve pessoas ali. Ela é filha do soldado, sabe? Foi criada numa vila em Porto Alegre, a Vila Monte Cristo, para quem não conhece, é uma vila muito violenta. E ela buscou conhecimento, buscou estudo, e todos os irmãos delas hoje são funcionário público, nenhum dependendo de cota. E a questão toda da cota, ela disse para mim, ela me chama de, meu segundo nome é Eduardo, ela me chama de Dudu. Ela disse assim: o maior constrangimento da minha vida foi ter feito esse concurso por cotas. Não sei se alguém de vocês já fez, ou quem concorda. Ela disse assim: eu estou aqui porque eu preciso trabalhar, se eu pudesse voltar atrás eu mudava isso. Ela ficou parada em frente 5 pessoas durante meia hora em pé, analisando os traços de nariz, cabelo, cor de pele, olhando para os pés dela. Ela disse assim: foi a maior humilhação da minha vida. E eu não sei se vocês sabem que é assim um concurso de cotas, ao menos para Porto Alegre foi. Ela se sentiu mal, ela disse assim: eu me senti pior que um bicho. Se eu soubesse, eu tinha feito sem cotas, sabe? Então assim, tu tem um familiar que passou por isso, e ela defende, ela não, mesmo ela está usando hoje cota, ela diz que nunca precisou de cotas. Ela defende que se tiver o concurso aqui para Venâncio Aires, ela vai fazer e não vai utilizar cotas, porque ela se sentiu muito mal, se ainda se for mais nesse processo. Então eu não posso advogar em causa própria, em causa da minha família, porque não me sinto à vontade, tá? Seria esse meu ponto de vista quanto ao projeto. Muito obrigado, vereador Ciro. Mais algum vereador que não falou ainda? Vereador Gilberto Santos, do PTB, por favor. Eu acho assim que eu já tive sócios que era negro, sabe? Dei uma oportunidade para ele. Ele aproveitou a oportunidade e hoje ele é dono de terra, ele mora na Estância. Então eu acho assim, meu voto é favorável, cotas, porque mais negros precisam ter uma oportunidade da vida, sabe? E esse que eu dei a oportunidade, ele é proprietário. Então eu vou votar favorável, porque às vezes muita gente olha para agora e não dão essa oportunidade. Eu até fico meio, sabe, emocionado, porque o cara que morou comigo, trabalhou 10 anos comigo, nunca pensou em ir na justiça comigo, e às vezes tem outros brancos que vão na justiça. Então, meu voto é favorável. Muito obrigado, vereador Gilberto. Mais alguém? Eu vou votar, então, projeto de lei 089 está em votação. Favoráveis permaneçam sentados. Contrários se levantem. Foi aprovado por maioria, com os votos contrários do vereador Neusoir, vereador Ezequiel, vereadora Helena, vereador André, vereador Ciro e vereador Tiago.